Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários. Em comemoração aos 20 mil inscritos do canal, hoje vou fazer um Draw My Life. Só pra avisar, eu nem sei se os meus desenhos podem ser considerados desenhos, mas vamos lá. Bom, a minha história começa em dezembro de 1992, em São Paulo. Nessa época, meus pais ainda faziam faculdade em Bauru, no interior do estado, e por isso cresci meus primeiros anos de vida lá. Tenho poucas lembranças dessa época, e o pouco que eu sei é de assistir vídeos que minha mãe tem guardado desse período e pelo que ela conta. Minhas primeiras grandes memórias próprias são de um pouco mais tarde, quando meus pais acabaram a faculdade de odontologia e voltaram para São Paulo. A lembrança mais marcante dessa primeira infância é o nascimento do meu irmão Seide, quando eu tinha 3 anos. Lembro-me de terem me levado ao shopping para eu me distrair enquanto minha mãe estava em trabalho de parto, e também me disseram para escolher um brinquedo para comprar para o meu futuro irmãozinho. Claro que eu aproveitei a oportunidade para pedir um brinquedo para mim também. Na época não tinha como eu ter a noção de que aquela pessoa em que de repente meus pais apareceram segurando no colo seria um grande companheiro de vários momentos importantes da minha vida. Alguns anos depois, quando eu tinha uns 5 anos, meus pais decidiram se mudar de São Paulo. Minha mãe achava a vida na cidade muito estressante e cansativa. Foi então que cheguei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade pela qual tenho um carinho muito especial. Nos vídeos eu sempre falo que sou de Campo Grande, porque eu passei a maior parte da minha infância e adolescência lá, e até hoje não tem como deixar de sorrir quando vejo araras e tucanos voando pelo céu da cidade. O processo de adaptação foi um pouco difícil, mas enfim encontramos uma escola onde eu e meu irmão nos damos bem. Era uma escola minúscula de bairro, cada série deveria ter uns 11 ou 12 alunos. Apesar de não ser uma escola muito tradicional em termos de estudo, era um lugar muito amigável e sem ultra competitividade entre os colegas. Por isso foi um lugar em que consegui fazer boas amizades. Alguns anos mais tarde, quando eu tinha uns 9 anos, aconteceu um dos fatos mais marcantes da minha vida, a separação dos meus pais. Não sei o quanto eu deixei transparecer, mas aquilo me afetou bastante. Hoje até acho que foi para melhor, mas é uma mudança muito súbita para uma criança tão jovem. Acho que aquilo me fez passar por um processo de amadurecimento psicológico de uma forma difícil, pois logo vi que na vida nem tudo são flores. Indo mais para o lado positivo do espectro de acontecimentos, nessa mesma época também teve outro evento que considero um dos mais importantes da minha vida. Eu pedi uma guitarra de aniversário. Na hora ninguém entendeu muito o porquê, pois eu nunca tinha me mostrado uma criança particularmente inclinada a instrumentos musicais ou claramente interessada em música. Só sei que foi uma das melhores decisões que já fiz, porque a música a partir daí se tornou uma das minhas grandes ocupações pelo resto da minha adolescência e que continua até hoje. Eu sempre querendo conhecer mais sobre música, estudar música, aprender novos instrumentos. Também nessa época dos 10 anos, além da música, começou meu interesse pela leitura. Comecei lendo livros infanto-juvenis, principalmente da série Vagalume. Alguns dos que mais me marcaram foram A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo e Pacto de Sangue. Aliás, falando nisso, só para fazer uma observação, meu avô é editor de livros e foi um dos idealizadores da série Vagalume décadas atrás. Lembro que amava tanto ler que na escola, enquanto a professora fazia os alunos lerem um livro da biblioteca por mês, eu pedia permissão para ler vários. E esse amor pela leitura só foi aumentando. Desde esses tempos até hoje, a música e a leitura são 2 pontos que são essenciais para me sentir completo. Se eu passo um dia sem ouvir ou tocar música, já fico meio cabisbaixo. Quando eu fico algum período sem ler algum livro, sinto que falta alguma coisa. Um pouco depois aconteceu outro fato muito importante para mim. Depois de minha mãe e meu pai se separarem, cada um encontrou novos parceiros. E em 2005, quando eu tinha 12 anos, os dois tiveram filhos novamente. Ou seja, ganhei 2 irmãozinhos em apenas um ano. O meu irmão por parte de mãe, o Jun, sempre foi muito próximo de mim e sempre foi meu companheiro de muitas brincadeiras e risadas. Por eu ser bem mais velho, eu sempre me senti muito protetor e responsável por ele. Com o meu irmão por parte de pai, o Kendi, tive menos contato desde o início, porque depois do divórcio meu pai voltou para São Paulo e foi lá que ele se casou novamente. Mas mesmo assim sinto carinho pelo meu irmão e agora que estou em São Paulo também, começo a ter mais contato com ele. Chegou um tempo em que minha mãe começou a se preocupar mais com a minha educação em termos de preparo para o ensino médio. Por causa disso, na metade do ensino fundamental, na 6ª série, fui para uma escola maior. Achei a adaptação bem mais difícil, porque não estava acostumado a fazer muitas lições de casa ou estudar seriamente para as provas. Mas agora começava a ser necessário. Quando acabei o ensino fundamental, novamente minha mãe se preocupou em procurar uma escola melhor para mim. Fui então para uma escola forte lá de Campo Grande.
A escola era bem maior, havia várias salas de uma mesma série, existia ranking de simulado, ranking de salas, ranking de tudo. Particularmente, eu não gosto de ambientes assim, mas entendo que é como o nosso sistema de ensino e acesso à universidade aqui no Brasil é estruturado. Se eu quisesse me preparar bem para o vestibular, teria que me acostumar. Nessa época de início de adolescência, também comecei a desenvolver uma falta de vontade de interagir com outras pessoas. Durante toda a minha vida tive poucos amigos, nunca fui de sair, ir a festas. Aliás, ir a qualquer evento social, mesmo que de família, sempre foi uma dificuldade para mim. Acho que esse isolamento social me fez mergulhar muito mais no mundo paralelo que eu tinha de música e literatura. Nunca li tantos livros quanto nessa época. Passava horas tocando teclado, violão ou o que fosse. Claro que no ensino médio também começam as escolhas de qual profissão seguir. Nunca tinha pensado seriamente no assunto até então. E até mesmo nesse período demorei a aceitar que de fato teria que escolher uma carreira. Pensei em todas as áreas imagináveis, de letras a direito, de matemática a música. Quando chegou o fim do terceiro ano, eu me inscrevi para os vestibulares em engenharia. Passei em algumas faculdades e inclusive fui fazer a matrícula em uma delas. Porém, começou a me bater um desespero e um sentimento de que aquilo não era para mim. Não queria ir para a faculdade, não queria estudar engenharia. Acabei cancelando minha matrícula. A partir daí começou mais um ciclo de reflexão em procura do que eu queria fazer. Nessa época, a ajuda emocional que minha família, principalmente minha mãe, me ofereceu foi essencial. Conversávamos todos os dias sobre isso, chorávamos demais com essa minha indecisão. Decidi então que eu queria procurar um recomeço. Queria ir para algum lugar diferente para poder pensar melhor e abrir minha cabeça. É aí que eu volto para São Paulo. Vim para São Paulo e comecei a morar com a minha avó. Como eu cheguei no meio do ano, entrei em um cursinho semi-extensivo. Não tinha o menor ânimo de estudar, sendo que eu nem sabia para que eu estava estudando. E foi então que eu comecei a repensar sobre a carreira de medicina. Sim, eu já havia considerado medicina durante o ensino médio, mas talvez por um pouco de uma mistura de imaturidade na hora de escolher e medo de não passar, acabei optando por outro curso. Mas agora que eu estava no cursinho, com outra cabeça, medicina começava a me atrair novamente. Mas foi somente no dia de fazer a inscrição para o vestibular que realmente tive certeza, coloquei medicina. Foi um momento bem simbólico. Por eu não ter me dedicado aos estudos de verdade, eu acabei não passando naquele ano, mas mesmo assim, decidir que eu queria medicina foi um passo enorme para mim. No ano seguinte eu voltei ao cursinho, dessa vez muito mais animado e focado. Estudei muito melhor, meu emocional estava muito mais preparado, tinha uma motivação e estava engrenado pelo meu novo sonho. O resultado foi que, pelo conjunto de todos esses fatores, consegui ir bem nas provas, e quando saí nos resultados havia conseguido passar em algumas faculdades, inclusive na USP, que era a minha primeira opção. Foi um momento de muita felicidade, de uma sensação de vitória e de superação que não dá para explicar. Agradeço demais a minha mãe e a minha família por todo o apoio e paciência, agora era só comemorar. Comecei a faculdade de medicina e realmente achava que estava vivendo um sonho. Não tinha mais o que reclamar, e eu pensava que não dava para ficar melhor. Mas na verdade ficou muito melhor. Eu vi a Bianca pela primeira vez na semana de recepção da faculdade. Eu simplesmente me apaixonei totalmente por aquela menina dos olhos mais lindos que eu já tinha visto. Claro que não tive coragem de falar com ela por um bom tempo. Na verdade, foi o destino que um dia fez ela chegar 1 hora antes da aula começar e nos desse a chance de ficar conversando. Ah, e adivinhe qual foi um dos primeiros assuntos sobre o qual falamos? Livros e literatura. Pois é, valeu a pena ler todos aqueles livros na minha adolescência. Acredito que nossa união seja tão forte porque antes de namorados somos melhores amigos. Hoje, é impossível imaginar minha vida sem ela. Somos absolutamente inseparáveis e companheiros de tudo, e tenho certeza de que sempre vamos ser. Juntos criamos o Vlog Mediados em 2015. Foi algo totalmente inesperado. Ninguém poderia imaginar que realmente teríamos coragem de criar um projeto desses. E nessa brincadeira já são mais de 20 mil seguidores, que de tanto apoio que nos dão, estão muito mais para amigos. E é nesse capítulo da história que vamos parar por hoje, pessoal. Mas aguardem que muitos outros virão. Bom amigos, esse foi meu Draw My Life, espero que tenham gostado. Não deixem de assistir o Draw My Life da Bianca. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, a nossa caixa postal. Abraços e até a próxima.